Fala galera, então chegamos a esse sétimo e último episódio da segunda temporada de Last of Us. Passaram-se voando essas 7 semanas simplesmente, e tivemos a conclusão dessa história com um episódio que não tinha como ser diferente. Ele sim ia ter toda essa tensão acontecendo ali. Talvez, o ponto todo de corte poderia ter ficado um pouquinho ainda mais forte do que ele foi. Mas isso é por causa de todo o clímax que estava acontecendo, todo o clímax provocado ali. E acho que esse episódio, tá, ele consegue, dentro dessa estrutura toda de história, que eles quiseram nos contar desta forma na segunda temporada, ele consegue sim achar um, digamos, encerramento condizente com essa maneira toda que eles quiseram contar a segunda temporada, tá? Eu gosto de muita coisa da segunda temporada e tem algumas outras coisas que não, mas isso eu vou falar mais abertamente, tá? Para poder argumentar também junto com vocês ali, pra gente poder debater na real, tá? No vídeo de veredito que sai daqui a algumas horas ali. Então vamos focar nesse último episódio aqui. A questão toda ali do principal, cara, que é esse aspecto todo da Ellie em relação à vingança. Talvez esse momento todo que a gente tem, né, do lapso do episódio do flashback, que a gente tem provocado muito da metade pro final ali do quinto episódio, que encerra realmente com a Ellie executando a Nora, para mim não tem ali, sabe, até essa parte de importância dela não ter matado a Nora realmente lá com todas as porradas com o cano lá e tudo mais, assim. Porque deixar ela naquela situação, toda com a questão dos esporos, é óbvio que ela ia morrer. Então é realmente, o deixar lá é também algo ali, cara, que é uma execução e ponto, entendeu? E essa parte toda, nesse episódio aqui, pra mim, ela teve talvez assim o mesmo problema. Essa vingança toda consumindo ela teve o mesmo problema que aconteceu antes. E muito focado na questão do episódio 4 e do episódio 5, assim. Eu acho que a maneira como eles foram conduzindo a Ellie novamente nesse episódio remete talvez ao mesmo problema que aconteceu com a Ellie 2 episódios atrás. É muito de rompante que acontece ali. Mesmo que a Ellie esteja assim mais determinada, né, a ir atrás e conseguir ter essa vingança toda, eu acho que o aspecto primordial, tá, do consumir ela, ele não consegue novamente chegar num momento onde eu consiga ver a Ellie realmente ali se entregando para tudo que existe dentro dela, realmente, e ter esse olho vidrado, fixado em ter essa vingança. E esse ponto todo, como a gente vê novamente, né, ela lá executando o Owen e a outra mulher que agora me foge completamente o nome, cara, e aí que tá, esse episódio assim, ele dá um show, mas um show na escala de Seattle, ele dá um show em toda a caracterização, é um espetáculo visual que a gente tem nesse episódio, que até assim, não teve tanta força de escala nos episódios anteriores, porque também se batia em muita coisa ali interna, que nesse momento aqui eu achei espetacular o visual, a fotografia, a caracterização, cara. É um banho, simplesmente, que se dá nesse último episódio aqui. E acho que tudo que tá acontecendo durante esse episódio com a Ellie, falta só esse clique, cara. Falta realmente só esse ajuste para que ela tenha esse consumo todo por essa vingança, que na verdade vem através do ódio. E acho que essas partes eles não conseguem realmente achar esse ponto crucial para Ellie realmente ter isso a pleno. E talvez seja uma questão de detalhe. Só que para mim não chegou nesse ponto. Talvez, aí que tá. É essa que é a grande pegadinha de tudo isso, tá? Talvez para quem esteja apenas acompanhando a série sem ter a parte de noção, de conhecimento do material base, obviamente estou falando em relação ao jogo, material original, isso tenha ficado mais orgânico, tá? Tenha funcionado melhor essa questão toda. Mesmo assim, para mim, continua tendo esses detalhes, cara, que me incomodam. Eles me incomodam. Essa questão toda desses rompantes provocados ali para Ellie ter realmente essa vingança colocada para ela,
sem estar mais consumida pelo todo. Isso pode ser uma chatice minha, cara, isso pode ser detalhe que daqui a pouco não bate de preocupação, assim, mas como eu tô aqui para dar realmente a minha opinião, é realmente um ponto que para mim ele chama novamente a atenção, porque já que eu tô falando de uma coisa chamada tensão também, a tensão para mim existente nesse episódio, ele tá colocado de uma maneira que funciona o tempo todo, seja em, novamente, dar foco para a parte das relações entre os personagens, como a gente tem no começo do episódio ali entre a Dina, entre a Ellie, depois muito fortemente, né, entre algo que leva muito o episódio, que é a Ellie com Jesse. Mesmo nesses momentos ali, existe essa tensão, porque são pequenos momentos que eles dão para reforçar algo que eles criaram também na temporada. Eles precisam, nesse momento aqui, deixar esses espaços para que tenha mais desenvolvimentos das relações ali, para também provocar essa tensão, porque a situação toda colocada, né, de achar o Tommy, de como que eles vão realmente conseguir sair dali e sobreviver, porque agora está tudo muito mais complexo, tudo mais... tu aumenta o limite da toda a situação que eles estão vivendo ali por causa, né, da Dina estar grávida. Então tu tem já uma tensão existente ali. Não é uma situação que os personagens apenas precisam sobreviver. Eles têm um propósito ainda mais forte para por que eles têm que sobreviver. Por que não acabar morrendo ali em toda aquela situação colocada. Então, esses pequenos detalhes, eles conseguem sim funcionar. A tensão está sempre presente no episódio. E essa questão da Ellie, ela me chama novamente a atenção, porque é algo que já tinha acontecido antes na série e se repete agora aqui nessa questão do 7º episódio. E vamos pegar e colocar um outro ponto, assim. A gente tem mais um breve momento ali, né, de aparição tanto dos lobos quanto a questão dos serafitas. Eu adorei toda a parte, cara, que tem do Isaac chamando atenção pra Abby e do porquê da Abby. Eu acho muito massa aquilo ali. E o confronto todo que tá existindo, né, eles reforçam também a questão das relações entre Jesse e Ellie, e também o que vai ter de aparição dos Serafitas de novo. Eles tinham que, de algum jeito, nesse último episódio, ter os lobos aparecendo, e principalmente a figura do Isaac aparecendo, porque, pelo que já se tem, ele vai ter, sim, mais importância na 3ª temporada, e até com mais, digamos assim, um backstory mais forte do que teve em relação ao jogo também. Então é para ser um personagem extremamente importante ali pra frente. Então não tinha como não ter algo dele aparecendo nesse último episódio. Assim como a questão toda dos Serafitas. E eu gosto que a questão toda de como que os Serafitas se encaixam aqui e de como também eles acabam toda aquela situação, né, deixando a Ellie para trás e a Ellie sobreviver. No episódio já tem a explicação do confronto que está prestes a acontecer naquele momento ali. Ou seja, de alguma maneira ou outra, o episódio prepara também, né, tanto o perigo existente, o perigo realmente existindo para Ellie naquele momento ali, e a explicação do porquê que isso tudo fica para trás. Porque o que realmente está importando todo o confronto lá. Se está sendo atacado o vilarejo, eles têm que voltar para conseguir defender, ou seja, é a grande guerra civil instaurada ali que ela vai continuar e ela tá andando em paralelo com toda essa história de vingança que a Ellie está buscando. Então eu gosto como o episódio, de um jeito ou de outro, consegue marcar novamente essas duas forças também que estão acontecendo em Seattle. Tanto a questão dos lobos quanto a questão dos serafitas. Cara, e aí que tá, o banho todo de caracterização, cara, no momento que vai novamente pra floresta e tu tem os serafitas lá, é um espetáculo visual. O quanto que esse episódio 7, ele dá um banho, novamente, cara, eu vou repetir porque eu adorei a foto, eu adorei a direção, eu adorei os enquadramentos, eu adorei a caracterização, a arte tá muito foda, toda essa parte técnica tá cara, um esbanjo, assim, do quanto que eles têm realmente de o que é um padrão que a gente está acostumado a falar quando fala de padrão HBO, o quanto que The Last of Us está usando e abusando, literalmente, usufruindo desse padrão HBO. Da maneira como está colocado aqui, com tudo que eu falei antes, cara, escala e tudo mais.
Como eu falei de novo da questão ali da floresta, dos serafitas, tinha que lembrar de novo, porque aquela parte também tá incrível, incrível. Ela já tinha sido mostrada episódios atrás também, mas nesse momento, como tem esse contexto, a tensão tão forte para ele nesse momento, é algo também que me coloca ali atenção. E a questão toda do Jesse, a morte que a gente teve do Jesse, né? E também é algo que é bem característico, é o famoso Ctrl-C, Ctrl-V em relação ao jogo. Eu acho que a série ela consegue preparar nesse último episódio, tá? Que novamente, cara, é uma questão subjetiva, é a minha opinião. E eu quero muito saber a opinião de vocês, vão colocando nos comentários aí. Eu acho que a série ela prepara dois grandes momentos ali com por que ela perde, ou na verdade, por que ela ganha tempo em desenvolvendo as relações, para usar realmente em pontos ápices, para usar momentos, né, onde tu tá chegando num limite de uma tensão. Então, o que tem naquele início de episódio entre Ellie e Jesse, e o que tem nesse final aqui, da última conversa deles ali, né, no palco do teatro, para que tem ali o tiro fatal provocado pela Abby, é justamente por isso. A série ela tem esses ganhos todos emocionais. Assim como a mulher, agora que me foge completamente o nome, lá que tava com o Owen, que a questão da gravidez e a questão da Ellie não só descobrir também a gravidez, mas também colocar ali essa última tentativa de salvar, né, o bebê que está ali dentro, onde não tinha como isso realmente acontecer. E tu provoca essa tensão também emocional para essas situações ali. Então eu acho que o episódio ele acerta em muita coisa. E para mim, os maiores problemas dele já são problemas já conhecidos do resto da temporada, que voltam e são praticamente assim reflexos de coisas que já foram mal colocadas na temporada. E talvez esse seja o grande problema. E é óbvio, cara. Aí vem uma grande questão, que até vou abrir o vídeo veredito com essa questão, mas vou encerrar aqui o vídeo de crítica desse último episódio com essa parte, tá? O maior inimigo de Last of Us para essa história que ele quer contar, é óbvio que ele tem que ter mais tempo dentro, horas literalmente, números de episódios, dentro de uma temporada para contar essa história melhor, com um balanço melhor, tá? Falo melhor sobre isso no vídeo de veredito. Só que o maior problema vai ser realmente a distância entre temporada 2 para 3. 2 anos novamente, tá? Porque a temporada 3 ela não estreia no próximo ano, eles já teriam que estar gravando nesse momento. Então não vai ter uma estreia de temporada do nada, vai ser literalmente 2 anos. E tu ter essa distância toda entre temporadas para um público que está conhecendo apenas a história da Last of Us pela série é algo extremamente problemático, que é completamente diferente de toda a base da galera que sabe a história do jogo, porque esteve lá presente e tem já claro, e não vai ter o esquecimento de algumas e outras informações que são muito importantes. E isso leva também a questão muito do porquê que foi feita a escolha da cena da varanda no 6º episódio ali do flashback. E para mim esse vai ser o principal detalhe para tu inverter muito o que está colocado no final do episódio. A gente voltar para o dia 1 de Seattle, a gente voltar para uma questão que é o quê? Que já está sendo perguntada por quem não tem essas informações. E obviamente que isso é uma grande questão de spoiler. E daí tu vai jogar essa questão de spoiler para daqui a duas partes de espera, que são 2 anos. Como que a Abby soube sobre o teatro? E daí tu vai trabalhar com o público que tu conseguiu alcançar fora, né, de toda a parte da bolha da galera que joga o jogo e vê a série, que já tem as informações, para tu inverter completamente lá o ponto de vista narrativo e tu colocar a Abby ali como contadora da história do começo da 3ª temporada. Então eu acho até que aquele momento final que tem de encerramento desse 7º episódio, eu acho que tinha que ter algo mais físico ali acontecendo também entre a Abby e a Ellie. Usa mais tempo de episódio, cara, não tem problema tu usar mais tempo de episódio. A HBO, ela não trabalha apenas na televisão. Alguns anos atrás, ela já teve também, independente da questão da HBO Go, mas a questão do streaming, as liberdades de tempo que tem no streaming, tu pode ter um episódio de 1h30 daqui a pouco. O primeiro episódio de The Last of Us foi assim, o primeiro episódio da história da The Last of Us. Então tu pode colocar mais coisas ali pra deixar ainda mais forte a relação da Abby com a Ellie.
e também tem algo mais físico acontecendo ali, para também marcar mais forte para o espectador também o que acontece entre as duas ali, e a gente não vê daqui a pouco uma continuidade toda através de um cliffhanger de um tiro com Black acontecendo em tela. Galera, daqui a pouco sai o feed de veredito, coloca abaixo nos comentários o que acharam sobre esse 7º e último episódio da 2ª temporada de Last of Us. Não esqueça também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.